Agora foi. Agora foi. Opa! Agora estamos aqui, presentes e ao vivo, para o Instagram, YouTube e Facebook. Sejam todas muito bem-vindas. E hoje eu quero falar sobre como a gente faz para que os nossos relacionamentos deem certo. Legal esse tema, né? Deixa eu pôr meu copo de água pra cá. Bom, aqui nós falamos sobre a lógica dos relacionamentos, né? Como é que a gente faz para atrair e viver um relacionamento descomplicado, maduro, próspero. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa live de hoje, viu? Então, aqui nós conversamos sobre a lógica dos relacionamentos para mulheres apaixonantes que querem viver esse caminho de ter um relacionamento descomplicado, maduro e próspero, sem mimimis, através do tá bom? E hoje o tema que eu escolhi pra gente foi para que o amor dê certo. Paula, do que exatamente você está falando, né? Quando eu digo para que o amor dê certo, eu quero te dizer, imagine que você precisa fazer um pão. Um exemplo clássico. Vamos fazer de conta que você precisa fazer um pão. Conectando aqui, foi. Voltou? Tá todo mundo me vendo, me ouvindo bem? Eu recebi aqui uma mensagem que a minha conexão caiu, mas eu acho que ela já voltou. Para eu continuar falando aqui para você. Bom, então imagine como é ter um relacionamento saudável se você não sabe como deve ser, como você deve viver, como você deve olhar para esse relacionamento, como você deve se comportar. Voltamos? Dá um joinha aí pra mim, pra ver se tá tudo ok. Só pra eu saber se você... Fazendo o pão da avó, o pão da tia, o pão da vizinha, vocês vão ter o mesmo pão que é resultado. Não é assim que funciona? E aí, o que eu quero dizer pra vocês? Quando a gente busca um relacionamento, o que é que nós buscamos, né? Quando nós estamos numa relação, nós buscamos no outro aquilo que nos complementa. Eu não sei se você sabia disso. Mas eu descobri isso quando eu iniciei os meus estudos do autoconhecimento. Até então eu não sabia. E talvez você não saiba. Então o que a gente de alguma forma falta em nós. E quando nós procuramos um parceiro, nós buscamos mais do que um parceiro. Todo o sistema desse parceiro, toda a família que está por detrás desse parceiro, vem junto no pacote. Quando a gente traz pra gente um parceiro, quando a gente se relaciona, a gente traz pro nosso sistema também a mala completa. A gente traz o sistema do outro completo, né? Com os erros, com os acertos, com o que ele aprendeu com a família dele. Então, não dá pra falar eu quero só o meu parceiro e não quero o homem dele, não quero o pai dele, não quero os irmãos dele. Eu nego todo mundo, só quero ele. Entende? Então, quando a gente entra numa relação, a parceira não importa, tá bom? E aí, nessa junção, né, de complementação, a gente vai em busca desse parceiro. Então, por que não adianta eu usar muitas vezes a receita da vizinha, da mãe, da tia? Porque talvez o que me complemente não é o mesmo que as complementa, né? E aí é onde eu acabo tendo as divergências, né? É isso que eu chamo problemas de relacionamento. Então existe uma lógica por detrás disso. E nessa lógica a gente consegue entender aquilo que me trava, quais são os meus pontos cegos, qual é a minha receita de bolo, o que é que eu preciso ver. Os meus relacionamentos deem certo. E para dizer o que dá certo, muitas vezes em atendimento,
eu pergunto, o que é que você quer? O que é que você busca? E as mulheres não conseguem me responder isso com uma visão clara. Eu quero isso, eu quero um relacionamento assim, assim, assado. Eu não consigo. As mulheres não conseguem ter esse foco, né? Essa visão do que elas querem. Mas elas conseguem me dizer muito facilmente o que elas não querem. Talvez você também seja assim, né? Eu consigo dizer facilmente aquilo que eu não quero, mas dificilmente eu consigo dizer exatamente aquilo que eu quero. E para isso eu preciso ter ter essa visão clara, eu preciso conhecer. Eu preciso saber o que tem do lado de lá do muro, entende? Porque senão eu me acostumo a só receber o que eu tenho aqui hoje e acredito que isso tá bom. E chamo isso de amor, e chamo isso de relacionamento, entende? Mas por quê? Porque eu não conheço. Então, o que não é se relacionar, o que não é amor? Você tentar entrar, caber dentro do mundo do outro, sabe? Você, por muitas vezes, se vê desejando o mal daquele que foi embora. Eu tenho aqui um relacionamento atual hoje, certo? Só que esse daqui é o meu relacionamento antigo. Então, se eu não deixo esse relacionamento nesse espaço, surge uma outra pessoa. Entende? Não tô nem entrando aqui no mérito sobre traições, nada disso, tá? Tô falando nesse processo. Então, eu vi que aqui cada um olha para uma direção, aqui a gente não se conecta mais, então eu abro um espaço. Quando eu faço isso, só que este relacionamento anterior, ele não tá resolvido, ele não foi deixado em paz. Paulo, o que você tá querendo dizer em deixado em paz? Ligável. Vão para nível jurídico, colocam os filhos no meio. Então, tudo aqui a gente já vai tendo as complicações do porquê aquele parceiro que vem depois tende a não ter sucesso. Então, toda vez que eu termino uma relação e essa relação não foi terminada de forma amigável, eu tendencio a não ter sucesso na minha próxima relação. Então, mulheres de plantão, casadas, quando aquele que veio antes não ficou em paz, porque aqui tinha uma relação de homem e mulher. Quando termina essa relação de homem e mulher, o que fica? A amizade, né? Ou pelo menos aquele olhar de que, principalmente se esse relacionamento anterior teve filhos. Então, permanecemos aqui como pai e mãe, né? Como amigos, tende a dar certo. Quando eu não faço isso, o próximo relacionamento tende a cair, tá bom? Então, cuidado se dentro dessa para que o próximo possa ter sucesso. Mas muitas vezes eu me coloco numa posição de menininha frente aos meus relacionamentos, frente ao mundo. Eu não me coloco numa posição de mulher.
eu me coloco numa posição de criança. Paula, do que você está falando? Criança? Não, eu já tenho 30 e poucos anos, já tenho 40 anos, já tenho 50 anos. Ou, sim, eu tenho um espírito muito bom, eu sou sempre pra frente. É mais do que isso. É mais do que isso. Essa consciência é muito maior do que isso. Essa consciência te coloca numa situação frente aos seus relacionamentos que é o seguinte. Sabe? Numa posição de só querer receber. E sempre cobra muito do parceiro. Mas você não faz isso, você não faz aquilo. Você se coloca numa postura sempre de querer receber e receber mais de forma insaciável. Então você quer, e por mais que o outro te dê e isso esteja no limite dele, você ainda quer continuar recebendo, continuar recebendo, continuar recebendo. Ainda que você está numa posição infantil. Você também pode estar numa terceira posição, que eu chamo da criança birrenta. É aquela que eu quero. Quem aqui já viu uma criança fazendo birra? Eu quero do meu jeito, eu só vou se for do meu jeito, eu só vou na sua mãe se for do meu jeito, eu só vou sair com seus amigos se depois você fizer o que eu quiser, entende? Então, essa é a posição da criança birrenta, aonde você bate o pé e coloca condições. Então, só faço isso se você fizer isso, só faço isso se você fizer isso. Uma outra situação é quando também numa posição infantil você diz amém. Amém a tudo. Tudo que ele diz, tá bom. Tudo que ele diz, por mais que você não concorde, tá tudo bem. Das coisas que você gosta, das coisas que você acredita, para não ter uma confusão, para não gerar um problema. Essa também é uma posição infantil. Ou quando você se coloca numa posição mas ele não atende. Por que a gente trai? Porque de alguma forma esse relacionamento não corresponde às minhas necessidades. E aí, parte dessas necessidades eu vou buscar com uma outra pessoa. Então, assim, parte um corresponde às minhas necessidades, parte o outro corresponde às outras necessidades que este não corresponde, né? Então, toda vez que eu traio anos, 7, 8 anos de idade, em algum momento que você brigou com seus pais e aí você bateu a porta e falou, não, agora eu não quero falar sobre isso. Se trancou no quarto e ficou lá porque você não conseguia dialogar com eles, tá? Não tô julgando aqui de que seus pais eram difíceis ou isso, aquilo, mas você não tinha maturidade suficiente para enfrentar aquela situação e se impor, dizer aquilo que você acha que funciona para que vocês entrassem num acordo, beleza? Na segunda situação, a mesma coisa. Mãe. Então, a posição acaba ocupando nos meus relacionamentos. Então, se eu me coloco nessa função de tomadora, meus pais sempre me deram tudo, eu nunca precisei fazer nada. Na relação, é a mesma coisa. Quando eu me coloco numa posição mandona, eu mandava na minha mãe. O grande amor da minha vida, né? E aqui eu só busco um relacionamento de corpos, né? Mas o grande amor está com meu pai.
E eu sei que talvez você tá me vendo pela primeira vez, talvez você não entenda o que eu tô te dizendo. É muita informação, é muito conhecimento e é por isso que existe uma lógica para os relacionamentos saudáveis, maduros, descomplicados e prósperos. Porque você precisa aprender a se relacionar. As mesmas orientações, continuam tendo a mesma visão do que é relacionamento. Então, enquanto essa mulher é pronta para ter um relacionamento de verdade, ela fica aqui numa posição infantil, ainda esperando tudo, assim como ela fazia com os pais. Para o lugar do pai e ter que ser a heroína da casa, essa mulher se perde, né? E ela acaba sendo o homem da casa. E aqui nesse momento ela pode acabar perdendo o seu feminino. E quando eu perco esse feminino, eu vou para minha relação com o meu feminino totalmente caído. E aqui com o feminino caído é mais do que uma mulher, é quase um masculino com um masculino. Entendem? Então é isso, pessoas. Toda vez que eu estou nessa posição infantil num relacionamento, na verdade eu replico, né, a minha infância, o que eu tenho como referência infantil aqui no relacionamento. Existe o que nós chamamos, segundo Bert Helling, das leis do amor, né? E essas leis do amor, ela é muito importante. E eu vou te dizer por quê. Você pode estar me perguntando assim: ô Paula, escuta, você não conhece minha vida? Você não sabe como aqui funciona. Você não sabe como é meu relacionamento. E aí eu vou te dizer, ok? Talvez eu não saiba a sua história, mas eu escuto muitas histórias do lado de cada das mulheres. E por mais que eu não Maria Caetano, Maria, não importa o seu nome, a sua história. Eu falo do nome porque eu conecto o nome a uma história, né? Cada um tem o seu nome, porque cada um tem a sua própria história. Então, não importa qual seja a sua história, eu respeito e honro ela profundamente, em que exista uma lógica. Então, por mais que eu não conheça a sua história, através do seu problema, a gente consegue identificar exatamente da onde vem a causa do seu problema, entendem? Então, aqui das leis do amor. Então, assim, existe uma lei para amar. Olha que lindo isso. E eu quero trazer aqui para vocês. Então, olhem só. Quando eu sou pequena, existe um amor aqui, muito forte. Que é o amor... Imagine que você é esse bebê, tá bom? Então, existe um amor muito forte. Você é esse bebezinho aqui, que tem como primeiro amor a sua mãe. É com ela o seu primeiro contato de mundo. É com ela que você aprende a receber tudo aquilo que você tem do mundo. Então, antes você está no útero, aí sai do útero. Nós, seres humanos, somos seres totalmente dependentes. Nós dependemos, né, dos nossos pais, das pessoas que cuidaram de nós, para que a gente pudesse sobreviver.
Não é assim? Então, eu preciso, porque senão eu morreria. Então, imagine, olha o tamanho desse amor, né? O tamanho desse amor aqui que está sendo construído. Então, aqui é um processo onde existe uma simbiose, que a gente chama, né? O bebê, ele não entende ainda que ele é um ser separado da mãe, que ele é um ser individual. Ele entende ainda que esse bebezinho, ele entende que ele é uma extensão da mãe. Ele não se entende ainda como um ser individual. Então, ele e a mãe, na percepção do bebê, ainda é uma coisa só. É isso que a gente chama de simbiose, é um amor profundo, super conectado. Sabe aquelas cenas quando você vê a mãe, né? A cidade, beleza? Então esse é o primeiro amor que a gente conhece. E depois essa criança, ela vai crescendo um pouco mais e ela vai aprendendo a entender que não existe só mãe, mas que existe um pai. Esse pai. E como é que ela faz para amar esse pai? Se para ela, no mundo dela, só existia o amor da mãe. A melhor forma de mostrar para essa criança é quando Quando essa criança vê a mãe amando o pai, essa criança percebe que o pai é diferente da mãe, né? E sendo assim, ela também pode ser diferente. Porque se a minha mãe, que eu tanto amo, que é diferente dela, isso significa que eu também posso ser diferente, que ela também vai me amar. Nesse momento, nessa construção, essa criança começa a ganhar a sua própria individualidade. Virão os filhos. Não é assim? É assim que funciona. Então, do excesso de amor, vou trazer um pouquinho mais pra cá. De excesso de amor, vem os filhos. Nesse momento que essa família está sendo formada, eu estou... E isso acontece através do sexo, né? Quando eu tenho aqui um relacionamento e eu tenho uma atividade sexual, a partir do momento que a menina, ela está dizendo, este é um momento de seccionar a minha relação infantil com a minha família de origem, que são os meus pais. A família de origem ela foi formada, ela precisa
olhar para a mesma direção, para o mesmo objetivo de vida, né? E os filhos olham para os pais. Toda vez que essa mulher larga a sua família de origem aqui, seu esposo, seu parceiro, seu trabalho, e se vira para querer receber tudo aquilo que ela ainda não tinha recebido como criança, ela volta para ainda cobrar isso dos pais, seja atenção, seja amor, seja compreensão. Ah, Paula, mas minha relação com os meus pais, a família, tem condição de fazer um relacionamento dar certo? Sabe lidar com dinheiro? Claro que não. Muito pelo contrário. Criança não sabe se relacionar. Criança precisa de ajuda. Vou trazer aqui algumas situações. Eu tive uma mulher uma vez num processo que ela estava totalmente vitimizada aqui nessa posição infantil. Então tudo era muito difícil, tudo tinha muitas complicações e talvez isso também pode... Você continua numa posição infantil. E eu falo assim que essa posição de vítima, ela é muito perigosa, porque essa posição de vítima, ela sempre te cobra muita coisa. Ela te cobra, ela só quer receber. Então, normalmente a posição de vítima também está aqui na sua posição infantil. Eu só quero do outro. Eu quero da minha mãe, eu quero do meu pai, eu quero de todo mundo. Mas eu nunca estou pronta para dar. Eu sempre... Uma outra mulher que nós tivemos no processo que também vivenciou essa posição de infantil é quando, por amor, a mãe, lembra aquele amor de simbiose ali, um amor muito forte, quando existe a ausência do pai, por qualquer motivo, essa mulher assume o papel do pai. E aqui, ela faz isso por amor à mãe. Então, ela sai do lugar dela e vem pra cá. E isso também ferra os relacionamentos. Porque ela deixa um lugar vazio aqui. Ou se não, ó, não sei se vocês já viram alguma coisa assim, ó. Sempre tá você, a sua mãe, ou seu pai aqui, não importa, né? E o relacionamento. Você sempre tá no meio, entre a sua mãe e o relacionamento. Então, sempre que você vai para uma relação, nossa, eu preciso ver isso com a minha mãe. Se a minha mãe pode ficar, se a minha mãe vai gostar, se a minha mãe... Esse daqui é um posicionamento típico do que acontece de posição infantil, né? E que faz com que o amor não dê certo. Não dê certo. E uma outra situação, uma outra mulher também que eu tive na relação, que ela ainda ficava aqui cobrando muita coisa dos pais. E dos filhos, exatamente aquilo que ela queria receber da mãe e não recebia. Lembra da criança birrenta? É assim. Então ela se colocava nessa posição. E é claro que isso não tinha... Não tinha como dar certo, né? Então, pessoas, a pior forma de viver esse relacionamento de forma infantil é querer que este parceiro complete as suas necessidades, que na verdade são necessidades infantis. São necessidades de criança. As mesmas necessidades que você cobrava o seu pai, as mesmas necessidades que você cobrava a sua mãe. A melhor forma de você conseguir se relacionar é entender por que isso acontece. É entender a lógica que está por detrás disso. E como eu consigo fazer esse processo repetitivo na minha vida parar. Então, o que eu mais vejo? Né? Tá aqui a mulher com o parceiro. Sempre nessa posição. Ah, esse parceiro não deu certo. Continua. Aí, ela foi com esse parceiro e levou a mãe depois para morar junto. Aí. Ou se não, aí aqui não deu certo, ela voltou para casa da mãe. Entendem? Sempre tá tendo essa posição infantil de sempre buscar o colo da mãe. Por motivo justamente daquele amor de simbiose, aquele amor único, como se fosse uma coisa só. E aqui existe uma grande importância, né? Porque os pais dão amor aos filhos. E os filhos nunca vão conseguir retribuir esse amor dos pais. Então, o que eles fazem? Cadê minha outra bonequinha? Ah, tá aqui. Então, o que ela faz quando ela cresce? A única forma dela conseguir retribuir isso é num relacionamento para os seus filhos. Essa é a única forma
tanto em relação à minha nova família. Faz sentido aqui para vocês? Não existe outra forma. Sem já dar um pequeno passo de consciência, né? Então eu quero que vocês, como exercício, observem aonde está. Eu vou colocar aqui. Aonde está a sua energia hoje? Hoje, a maior parte do seu tempo, da sua energia de vida, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, para provar para o seu pai que você é melhor do que ela, ou você se coloca nessa posição para se colocar no lugar do seu pai e falar: não, mãe, eu te ajudo. Não, mãe, eu faço isso para você. Ou a sua energia está voltada realmente para o parceiro. Se vocês ainda não têm filhos, para essa visão em conjunto, né? Visão em conjunto de vida, de família, para que vocês sigam juntos, essa visão também caminhar para a vida. Quanto da sua energia de vida está sendo dedicada para uma peça-chave, para a sua sexualidade, para o seu feminino? Sexualidade não é sexo, tá bom? Quem tá chegando por aqui agora, que nunca me ouviu falar sobre isso, sexo é muito mais do que isso. É um conhecimento profundo, tá? De si mesma, do seu feminino, daquilo que você gosta, daquilo que te dá prazer. E isso não é só no sexo, gente. A energia sexual é uma energia de vida. Então, sim, eu posso tudo isso para vocês, para que vocês possam encurtar o seu tempo de vida, para viver um relacionamento descomplicado, maduro, próspero, sem mimimis, tá bom? Quanto é que você dedica do seu tempo para o seu pai? Se preocupando com a sua mãe, com as coisas dela, né? Tentando ajudá-la. Quanto você dedica de 0 a 10 para o seu relacionamento, para estar em busca desse relacionamento? Quanto você se dedica aos seus filhos? Quanto você se dedica à sua sexualidade? Quanto você se dedica a você mesma? Observe. Faça esse exercício. E tenha a resposta. Você vai precisar ser muito franca com você mesma. Porque senão aqui você vai se sabotar. Por que você está falando isso? Pá, era 10 para minha mãe, mas é por causa disso, disso, disso. Aí você se justifica. Toda vez que a gente justifica, a gente está indo para a mente. Tá? Relacionamento não é vivido na mente. Relacionamento é vivido no sentimento. Muito mais tempo para o meu pai do que para o meu filho. Ou estou dedicando muito à missão de mulher adulta, de mulher saudável, e consegue olhar para tudo isso, para esses outros sistemas, de uma forma leve, de uma forma mais tranquila. Não acontecendo, vão continuar acontecendo. Mas como é que eu lido quando eu tiver que dizer um não para o meu pai, ou um não para minha mãe, ou um não para o meu parceiro? Entendem? Então, quando eu entendo a lógica de tudo isso, quando eu conheço tudo, é muito, muito melhor. Eu consigo ter essa leveza, eu consigo ter um relacionamento descomplicado, eu consigo ter um relacionamento próspero, maduro, porque toda vez que um casal adulto, não criança, né, que busca nos pais as necessidades, busca no parceiro as necessidades que buscavam nos pais. Mas quando eu tô aqui madura, adulta, a gente olha para a mesma direção do que é casamento, do que é relacionamento, do que é sexualidade, e a gente passa isso também para os nossos filhos. Imagine, se eu sou uma mulher adulta e penso assim, faço assim, eu tenho